Inquestionavelmente, as reivindicações de Bridger para a memória repousam sobre a parte extraordinária que ele desempenhou nas explorações do Oeste. Como guia, ele era incomparável, e isso é o testemunho de todos que o conheciam. Ele era um topógrafo nato. Todo o Oeste estava mapeado em sua mente, e tal era seu sentido instintivo de localidade e direção que costumava-se dizer dele que ele poderia cheirar seu caminho, ou se não pudesse ver. Ele era um mestre completo de aviões e artesanato em madeira, igual a qualquer emergência cheia de recursos para superar qualquer obstáculo. E eu vinha a aprender gradualmente como era que por meses tais homens poderiam viver sem comida, exceto o que o país oferecia naquela região selvagem. Bridger não era um homem educado. Ainda assim, qualquer país que ele já tivesse visto, ele poderia descrever completamente e inteligentemente. E ele poderia fazer uma estimativa muito correta do país ao redor. Ele poderia fazer um mapa de qualquer país por onde já tivesse viajado, marcar seus rios e montanhas e os obstáculos corretamente, de modo que não havia dificuldade em segui-lo e entendê-lo completamente. Como guia, eu não acho que ele tinha igual nas planícies. Essas citações foram ditas por Granville Dodge, um oficial do Exército da União e chefe de inteligência de Ulysses S. Grant. E nenhuma outra citação na história resume melhor as façanhas lendárias de Jim Bridger, o Homem da Montanha, explorador especialista e antepassado do Oeste americano. Esta é a história dele. James Felix Bridger nasceu em 17 de março de 1804, na histórica cidade de Richmond, Virgínia. Quando ele tinha apenas 8 anos, seu pai, um respeitável agrimensor e dono de pousada em Old Dominion, mudou o clã Bridger para a fronteira oeste de Illinois. Lá, eles administravam uma fazenda familiar nos arredores de St. Louis, onde o jovem Jim aprendeu tanto a credibilidade do trabalho duro quanto o amor pela aventura. Em janeiro de 1822, Bridger finalmente decidiu deixar sua casa e começar sua jornada para o oeste. Bridger encontrou um anúncio no Missouri Republican para fazer exatamente isso, postado pela icônica Rocky Mountain Fur Company. A empresa solicitou que 100 homens viajassem com seus comerciantes de peles e pioneiros ao longo do rio Missouri e até as montanhas rochosas, onde armadilhas para castores estavam esperando para serem colocadas. Oferecia $200 anuais, apesar de Bridger não precisar do dinheiro para ser persuadido. Bridger se reuniu com o general William Ashley, fundador da empresa e primeiro vice-governador do Missouri. Ele e seus outros 99 homens iniciaram a expedição do Alto Missouri, no rio Missouri, em março daquele mesmo ano. Eles negociaram pólvora com os nativos locais, uma banda de guerreiros Arikara, em troca de 50 cavalos, e a partir daí, a sorte dos comerciantes de peles vacilou. Alguns meses depois, com a chegada do verão, um caçador da festa de Ashley, chamado Aaron Stevens, tentou dormir com uma mulher Arikara. A garganta do jovem foi cortada e os guerreiros Arikara atacaram o acampamento dos caçadores. Bridger escapou ileso e cerca de 75 homens conseguiram sobreviver e seguir rio acima em retirada. Eles rapidamente se uniram aos 250 soldados americanos, junto a centenas de outros guerreiros de várias bandas de Sioux. A coleção de homens da montanha, que incluía nomes famosos como Hugh Glass, Jim Beckworth e Jebediah Smith, voltaram ao acampamento Arikara e saquearam sua aldeia, matando muitos dos Pawnee e sitiando seus suprimentos. Foi semanas depois que o infame encontro de Hugh Glass com um urso pardo entraria em sua vida folclórica cheia de violência, assim como Jim Bridger.
Depois de mudar de aliança para o Capitão Henry, Glass desafiou sua ordem de permanecer no acampamento e foi colher frutas sozinho. Enquanto forrageava contra as ordens, Glass foi atacado pelo urso em proteção aos seus filhotes gêmeos próximos. Ele atirou com seu rifle Hawken calibre 54, mas não impediu o velho Efraim de arrancar um naco de carne de suas nádegas e jogar para seus filhotes. Depois que o urso continuou a mutilar o caçador de peles com arranhões de garras nas costas e marcas de mordidas no rosto e pescoço, outro tiro soou e o urso pardo caiu morto. Não se sabe se Glass disparou o tiro fatal pessoalmente, ou um dos dois caçadores designados para encontrar o jogo apareceu na hora certa, um dos quais sendo ninguém menos que Jim Bridger. Independentemente, os caçadores alertaram o resto do grupo, e Glass foi mantido vivo por pedaços de pano, que mantinham suas feridas abertas unidas. Eles o carregaram em uma maca de galhos por dias, antes de perceberem que não podiam mais retardar seu ritmo por causa do Glass ferido. Disse que o Capitão Henry ofereceu algumas centenas de dólares a qualquer homem que ficasse com Glass até ele morrer. E dois caçadores, um de nome John Fitzgerald e um adolescente chamado Bridges, se ofereceram para ficar ao lado de Glass. Historiadores aceitam amplamente que Bridges era o lendário Jim Bridger. Não demorou muito, no entanto, antes de Fitzgerald simplesmente dizer a Bridges que não vale a pena ficar por perto caso os guerreiros Arikara retornem. E ele decolou com os suprimentos de Glass, incluindo sua arma. Hugh Glass acabaria por sobreviver ao calvário antes de perseguir o adolescente chamado Bridges em Fort Henry e avisá-lo para não virar as costas para seu semelhante. Escusado será dizer, Bridges levou o conselho a sério. Em 1824, Bridger participou de uma expedição mais a oeste, em um território que constitui o atual Utah. Aqui, o famoso Homem da Montanha tornou-se o primeiro homem branco de língua inglesa a contemplar o grande Lago Salgado. A princípio, Bridger assumiu que havia tropeçado no Oceano Pacífico após atravessar o campo de barco a boi. A água era tão salgada, certamente deveria ser a costa. Foi apenas depois do fato que ele aprendeu que o lago era simplesmente um enorme corpo de água interior, embora com alta salinidade. Após a descoberta de Bridger para a população branca, a região prosperou com postos de comércio e uma enxurrada de comerciantes de peles americanos e canadenses. A década de 1830 viu o maior aumento de transplantes em Utah e a história do estado seria para sempre alterada, tudo graças a Jim Bridger. Por volta da mesma época de sua grande revelação do Lago Salgado, Bridger e os rapazes da Rocky Mountain Fur Company foram também alguns dos primeiros exploradores brancos a se deparar com o atual Parque Nacional de Yellowstone. Eles se depararam com os geysers, a vegetação e as vistas incomparáveis que se tornaram lendárias. É difícil imaginar como deve ter sido há 200 anos, olhando para Yellowstone pela primeira vez. Depois de mais 20 anos ou mais, percorrendo a fronteira e explorando as terras de Idaho e Colorado e as fronteiras do Novo México, Bridger deixou sua próxima grande marca na atual Wyoming. Junto com seu parceiro de comércio de peles e montanhista, Luiz Vasquez, eles estabeleceram o Forte Bridger em 1843, ao lado do Black's Fork do Rio Verde. O posto estava perfeitamente posicionado ao longo da trilha do Oregon, onde qualquer um e todos que enfrentavam a migração para o oeste podiam fazer uma parada e aprender com os agora experientes pioneiros. Com o incomparável currículo de Bridger, repleto de inúmeras habilidades em armadilhas, caça, exploração e pioneirismo, dificilmente uma alma que viajava pela Oregon não estaria melhor pedindo a ajuda do velho Gabe. No Forte Bridger, Jim dava conselhos sobre viagens para o oeste, exibindo um conhecimento minucioso das trilhas e curvas do trajeto.
Ele avaliaria seus vagões, estoque e faria recomendações se o grupo parecesse inapto para terminar a jornada. Porém, nem toda a sabedoria de Bridger estava em total sintonia com a realidade. Isso ficou ainda mais evidente em 1846, quando a infeliz expedição Donner parou no Forte Bridger antes da próxima etapa de sua excursão. Foi no forte que tanto Bridger quanto Vasquez confirmaram para George Donner e James Reed que o atalho proposto pelo explorador Lansford Hastings seria bom para utilizar. Segundo Bridger, o atalho de Hastings era uma estrada plana e vinha adornada com muita água e grama. Ele alertou a Festa Donner sobre o trecho da trilha antes do atalho, que, segundo o fronteiriço, era um trecho de trilha de 40 milhas, desprovido de água ou folhagem. Infelizmente para a caravana, essas 40 milhas eram na verdade 80 milhas, e a trilha certamente não era nivelada e tranquila. Como resultado, a Festa Donner Reed ficou presa na Cordilheira Sierra Nevada, em pleno inverno, e o resto é tragicamente deixado para a história. Anos depois, em 1850, Bridger traçou seu próprio atalho na trilha do Oregon. Durante seu tempo guiando a expedição Stansbury, composta pelos engenheiros topográficos mais respeitados do país, ele descobriu uma rota terrestre contornando South Pass e encurtando a trilha em geral em 60 milhas. Localizado na região centro-sul do atual Wyoming, o atalho seria mais tarde nomeado em sua homenagem, o Passo Bridger. Este passo acabaria sendo a rota decisiva para dividir a divisão continental, usada por entidades lendárias como a Union Pacific Railroad, o Pony Express, o Overland Stage e a construção da Interstate 80, no século XX. Mineiros e prospectores tiveram uma sorte semelhante graças à habilidade pioneira de Bridger, quando a trilha Bridger foi estabelecida 14 anos depois. A trilha Bozeman, usada por garimpeiros de Wyoming para Montana, foi considerada densa e perigosa por muito tempo. Para salvar a pele de muitos grupos de mineração, Bridger esculpiu sua rota alternativa, conectando os campos de ouro de Montana ao Wyoming de uma maneira muito mais segura. Seu prêmio? Ele recebeu o título de chefe dos escoteiros durante a notória expedição do Rio Powder em 1865, que utilizou a trilha Bridger. No ano em que Bridger gravou seu passado no folclore da trilha de Oregon, ele também se casou com sua terceira e última esposa. Ele se casou com sua primeira esposa, Emma, da tribo Flathead, em 1835. Juntos, eles tiveram 3 filhos. No entanto, Emma morreu tragicamente 11 anos depois, devido à febre. Pouco tempo depois, ele se casou com outra mulher nativa, filha de um chefe Ute. Ela também morreu prematuramente durante o parto, 3 anos após o casamento. Então, em 1850, Bridger conheceu Mary Washakie, filha do lendário chefe Shoshone Washakie. Eles tiveram 2 filhos juntos. No entanto, como os filhos anteriores de Bridger, a maioria deles teve destinos perigosos. A filha mais velha de Bridger, Mary Ann, foi capturada por invasores Cayuse durante o infame massacre de Whitman e morreu após ser libertada do cativeiro. Seu filho Felix, um soldado da artilharia do Missouri, morreu jovem devido a uma doença. E Josephine, uma das primeiras amantes de Honest Jim Baker, também morreu de uma doença. Virginia Bridger acabou se tornando a única filha sobrevivente de seu pai. No entanto, Jim Bridger continuou com uma perseverança de platina. Durante a década de 1850, ele trabalhou principalmente como guia para expedições independentes e para o Exército dos Estados Unidos da América em diversos conflitos. O maior deles foi a Guerra de Utah, um conflito principalmente entre o governo dos Estados Unidos da América e os colonos mormons no território de Utah.
surgiu de tensões sobre governança, autoridade federal e autonomia religiosa, levando finalmente a um confronto militar entre 1857 e 1858. Porém, o envolvimento de Bridger ocorreu bem antes do primeiro disparo. Foi em 1847, quando os primeiros colonos mormons chegaram em Utah, bem nas terras originais do pioneiro. A história conta que Bridger e Brigham Young não eram muito afeiçoados um ao outro, e suas brigas pessoais plantaram as sementes de uma tensão maior entre o restante do grupo de viagem mormon. Por fim, Young e seu grupo partiram das terras de Bridger, mas a inquietação remanescente permaneceu no ar. A chegada de mais grupos de mormons transplantados à região inflamou o temperamento de Bridger. Em 1853, a animosidade estava em seu ponto mais alto e os mormons se impuseram com crescente autoridade. Eles enviaram sua milícia para o Forte Bridger, na tentativa de prender Bridger, mas o velho Gabe não seria silenciado tão facilmente. Ele fugiu à noite, deixando apenas um esconderijo de álcool. Os mormons, confusos e frustrados com os pioneiros, destruíram a bebida, em parte por causa de suas crenças religiosas, em parte porque eles assumiram que Bridger estava fazendo um esquema com os nativos locais. Bridger, furioso com sua partida prematura, tentou ganhar o apoio do então presidente dos Estados Unidos da América, James Buchanan. Os federais não queriam participar da busca de Bridger por vingança, mas era inevitável que fossem envolvidos de qualquer forma. Pouco tempo depois, o governo mormon deixou claro que não tinha intenções de se assimilar ao grande governo dos Estados Unidos. Mas aceitar um não como resposta nunca esteve nos planos. E o exército dos Estados Unidos da América formou uma expedição, começando em Fort Leavenworth, Kansas, para marchar para Utah e forçar a mão dos mormons. E quem melhor para se voluntariar como guia e chefe dos batedores dos Estados Unidos da América do que o próprio Jim Bridger? O oficial líder, Coronel Albert Sidney Johnston, não teve problemas com a oferta de Bridger. E um de seus batedores, um jovem novato chamado William Frederick Cody, via Bridger como uma figura maior que a vida, uma lenda que moldaria a mente do menino que eventualmente se tornaria Buffalo Bill. Infelizmente para todos, a primeira etapa da expedição foi terrível. A doença se espalhou no inverno de 1957 e as tropas morriam mais da doença do que por tiros. Bridger ficou igualmente desolado ao marchar para o Forte Bridger e encontrá-lo reduzido a cinzas e brasas. Os mormons haviam recuado, mas não antes de desferir o golpe final na mais brilhante aventura de Bridger. No final, Bridger e companhia tiveram a última risada, pois a rebelião do Grande Lago Salgado foi subjugada e o governo mormon foi absorvido pelos federais. Apesar de não ter conseguido o seguro dos Estados Unidos da América por suas perdas no posto de comércio Fort Bridger, Bridger engoliu seu orgulho e partiu para a próxima aventura. Em 1859, a Expedição Reynolds, uma missão de mapeamento com destino às nascentes do rio Yellowstone, contratou Bridger como seu principal guia, graças às suas aventuras anteriores atravessando Yellowstone. Infelizmente, o capitão William Reynolds e sua companhia nunca chegaram tão longe devido aos altos níveis de neve no caminho. No entanto, Bridger conseguiu ajudar a expedição a explorar tanto o Pierre's Hole quanto o Jackson Hole, no atual Idaho. Bridger era um batedor valioso para o exército dos Estados Unidos da América devido ao seu conhecimento enciclopédico sobre culturas, línguas e tendências indígenas. Desde cedo na vida, ele fez de sua missão ganhar o respeito das tribos locais, tanto para criar alianças, quanto para aprender sobre seus modos de vida. Foi por isso que suas 3 esposas eram indígenas e ele navegou com facilidade as tensões das relações entre colonos e nativos durante seus dias de comércio de peles. Ele estava em bons termos com qualquer chefe de guerra ou ancião tribal que retribuísse.
Contudo, até o fim dos anos 1860, as relações entre os Estados Unidos da América e os nativos americanos estavam irreparavelmente degradadas. Após a trilha de Bozeman, o exército dos Estados Unidos da América buscava estabelecer fortes para complementar seus esforços, e Bridger foi considerado o chefe de escoteiros ideal para a empreitada. O único problema? A trilha de Bozeman agora estava dividindo diretamente as terras ancestrais de caça dos nativos Lakota, e os guerreiros Lakota não estavam aceitando isso. Mas, com o abundante ouro saindo do território de Montana, os Estados Unidos da América não se importavam com as preocupações dos Lakota, e o general William Tecumseh Sherman, juntamente com Bridger e o coronel Henry B. Carrington, ao seu lado, ergueram 3 fortes na trilha para satisfazer a corrida do ouro. Mas, quando 700 soldados dos Estados Unidos da América apareceram no Forte Laramie, Red Cloud, um chefe de guerra Lakota, deixou a cavalaria saber que os Lakota não ficariam simplesmente parados assistindo o desenvolvimento da trilha de Bozeman continuar esgotando seus recursos. Carrington e Bridger sentiram que algo estava errado. No já mencionado, Jim Beckworth, colega de Bridger e camarada montanhês, confirmou seus medos. Ele os alertou que um grande conflito com os Lakota estava no horizonte, mas os Estados Unidos da América fizeram pouco para prestar atenção. Forte Reno, Forte Charles Frederick Smith e Forte Phil Kearny foram construídos conforme planejado, e a última gota de Red Cloud caiu. Em 1866, Bridger foi mantido pelo coronel Carrington, que estava em busca de verdadeiros batedores para liderar seu ataque durante a Guerra de Red Cloud. Bridger aceitou, e ele foi estacionado no Forte Phil Kearny durante os principais conflitos da guerra, como a Luta de Fetterman em 66 e a Luta da Caixa de Vagão em 67. Em 1868, Jim Bridger havia chegado ao seu limite. A fronteira transformada em Oeste Selvagem finalmente quebrou o aparentemente inquebrável. Lidando com cegueira, artrite, bócio e reumatismo, Bridger voltou para o leste, de volta às suas raízes no interior do Missouri. Ele se estabeleceu em uma fazenda próxima a Westport, subúrbio da atual Kansas City. Além de sua habilidade de sobrevivência e domínio geral da exploração da fronteira, Jim Bridger também se tornou um herói popular, conhecido por suas histórias exageradas e fábulas do folclore do Velho Oeste. A maioria dessas meias-verdades e contos populares se concentravam em suas jornadas por Yellowstone, um lugar real que Bridger encantou com sussurros de maravilhas e mistérios. Uma das histórias contava que Yellowstone possuía um tipo especial de vidro transparente capaz de distorcer a percepção humana sobre a vida selvagem. Bridger lembrou de uma vez em que passou caçando um alce perto do penhasco Obsidian, onde essa caça não reagia a nenhum dos tiros disparados pelo caçador experiente. Bridger disse que disparou rodada após rodada, mas o alce simplesmente ficou parado, indiferente ao perigo iminente. De acordo com Bridger, ele acabou cedendo ao comportamento incomum e se aproximou furtivamente do alce. No entanto, quando ele levantou seu rifle de caça para atingir o touro, só fez impacto com o que ele chamou de uma montanha de vidro transparente. Ele disse que este vidro era inquebrável, e se alguém olhasse através dele, o vidro agia como uma lente, fazendo um objeto distante parecer muito mais próximo, mesmo que estivesse a várias milhas de distância. Outro famoso bridgerismo envolvia uma suposta espécie de pássaros exóticos que habitavam Yellowstone. De acordo com o Frontiersman, bem no interior de Yellowstone havia uma floresta petrificada cheia de pássaros petrificados que cantavam canções petrificadas. O significado disso era uma incógnita para os ouvintes. Tal floresta petrificada, lar de aves petrificadas, nunca foi observada antes ou depois. Certamente, pessoas verdadeiramente curiosas seguiriam questionando Bridger.
independente dele distorcer ou não a verdade. Uma questão frequente era sobre a alimentação dele durante a aventura no Yellowstone. O caçador muitas vezes dava de ombros e falava sobre a abundante truta que preenchia um lago específico no coração da região. O lago supostamente era frio por baixo, com uma camada de água muito mais quente fervendo na superfície, tudo graças à confluência de uma fonte termal localizada nas proximidades. Bridger explicou que, se precisasse de comida, simplesmente lançaria sua linha, fisgaria uma truta neste lago místico e a puxaria intencionalmente, de forma lenta e metódica. Dessa forma, as águas quentes na superfície cozinhariam a truta antes que ela rompesse a superfície. Embora existam fontes termais e populações de trutas em proximidade próxima em Yellowstone, este não é necessariamente um método testado e comprovado. Talvez a mais famosa de todas as fábulas de Jim Bridger fosse seu despertador de montanha de rosto plano. Segundo o fronteiriço, seu local de acampamento preferido ficava no fundo de um vale, com uma enorme encosta de montanha de rosto plano com vista para seu posto. Bridger disse que era tão distante, mas tão gigantesco, que se ele gritasse na direção geral da fachada rochosa, ele não ouviria o eco de sua própria voz por 6 horas. Assim, para garantir que ele acordasse a tempo para as aventuras do dia seguinte, Bridger gritaria: "Hora de acordar para a montanha de rosto plano", cairia em um sono profundo, e então acordaria ao raiar do dia, ao som de sua própria voz, reverberando pelo ar fresco de Yellowstone. Por mais rústico e endurecido que fosse um homem como Jim Bridger, sua criatividade não tinha limites. Só uma lenda poderia criar um folclore tão vasto. No final, Bridger foi cuidado por sua única filha sobrevivente, Virginia Bridger, por 13 anos até sua morte em 1881. Tendo vivido uma vida que abrangeu grande parte do século XIX, Bridger morreu como um homem de muitas memórias, incontáveis histórias e um coração e alma que moldaram e foram definidos pela fronteira americana. O já mencionado Granville Dodge, que em 1903 transferiu os restos mortais de Bridger para o cemitério eterno Mount Washington, em Independence, Missouri, uma vez afirmou o seguinte sobre Jim Bridger: "Jim era um homem muito companheiro. Pessoalmente, ele tinha mais de 6 pés de altura, esbelto, reto como uma flecha, ágil, de ossos brutos e de uma estrutura poderosa, olhos cinzentos, cabelo castanho e abundante mesmo na velhice, expressão suave e maneiras agradáveis. Ele era hospitaleiro e generoso, e sempre foi confiável e respeitado. Não poderíamos ter dito melhor.